Estamos de volta e rindo muito aqui, Fábio Winter. O Fábio Winter explicou. Voto no papel com carbono. Ô Fábio, vocês lembram que nos anos 70, eu não me lembro até que ano foi, a eleição, a pessoa vinha com a cédula de casa, né? Ela não recebia na sessão. Não, isso aí eu já não lembro, Eu também não. Histórias que Novo Hamburgo, o mundo conta, enfim. Pessoas traziam nos Estados Unidos, em vários condados, em vários estados, é assim, em vários... Mas o voto nos Estados Unidos, praticamente... Tu leva o voto de casa. Mas não interessa muito de casa o voto preenchida. das pessoas. Não interessa o voto, é por... Porque o voto ele é pelos representantes distritais, então o voto da população tem um peso muito pouco. Tanto é que o Trump ganhou mesmo com votação maciça contra ele, né? Então, e outros países, França, Itália... Eu não conheço os outros sistemas. Eu também não... Mas claro que é com papel. Não, é com papel, mas por que eles não? O Brasil parlamentarista. Tu sabe melhor que nós em relação a isso. Um dos poucos. O Brasil é um dos países mais desenvolvidos a nível de informática em muitas coisas, né? Eu acho que o sistema financeiro nosso, há muitos anos, é disparado. Sim, teve aquela virada do ano 2000, que foi um caos, né? Então, o bug do milênio. Então, isso realmente o Brasil, os melhores programadores na época. Hoje são superados, acho que até pelos indianos, etc. Mas ainda tem grandes gênios brasileiros na programação. Mas aí, tem vários sistemas de informática no Brasil. A da Receita Federal funciona, né? Impressionante como funciona. Mas eu sou a favor da mudança do sistema de voto no Brasil. Eu acho que esse tem que ser no papel. Não, acho que tem que ser. Eu acho que tem que subdividir o país, certo? Fala de voto com pesos diferentes por região. Distrital, com peso diferente. E se for entrar mais a fundo nesse assunto, eu acho que eu até defenderia um voto espontâneo. Porque eu acho que quem faz a nossa política do jeito que ela está é a pessoa que não quer votar. Ela não escolhe. Nós vamos sempre escolher, nós vamos ponderar, nós 5 podemos ter 5 pontos de vistas diferentes, mas nós vamos querer o bem para a nossa sociedade. Aquela pessoa que vai obrigado para votar, ela não vai analisar, ela não vai sentar, ela não vai discutir os pontos de vista diferentes e ela vai votar em qualquer um. E acaba virando essa... Eu estou afim de te provocar hoje. Vou provocar. Mais uma, então. Vamos lá, então. Tu já pensou, por exemplo, que hoje nós temos 22% mais ou menos de abstenção? Sim. Isso é quase um voto. E por que não é? E por que não é contabilizado isso? E eu acho que ele não é menor. Acho que ele seria muito grande se fosse aberto, mas a gente teria um problema maior ainda, que quem não ia votar, aquele pessoal vai para a praia no fim de semana de eleição, viu? E ele vai pagar por isso. As pessoas mais humildes vão continuar votando, porque esse sistema de obrigatoriedade ele vai criando cultura e disciplina. Mas eu vou ser, a gente não tem para quase tudo, eu vou ser obrigado a votar porque eu quero que a política seja diferente e eu vou votar de uma maneira consciente para fazer a política diferente. E aquele que não votou, ele vai ter um peso maior com o que eu escolher. Então hoje está assim. Eu não tenho uma opinião bem formada, mas eu penso também agora analisando pelo outro lado. É uma coisa bem discutida. É muito complicado isso aí, porque a gente fala no voto, a gente fala no sufrágio, a gente fala em legitimidade, né? Então a gente só pode falar que... É tão triste em outros países, né? 15% da população votou. É triste isso, né? Exatamente. Então daí daqui a pouco tu vai deixar a população, 15% da população, 20% da população escolher o destino de todos. Seguinte, vamos botar culpa em todo mundo. Eu acho que é muito mais fácil chegar e dizer, não, é culpa de vocês mesmo, não tem desculpa. Ah, não votei. Ah, não tem desculpa de não votei. Vamos lá votar, porque daí ao menos se um cara horrível, não vou dizer o nome dele, for eleito, a culpa é de quem deixou de votar ou em quem votou. É mais ou menos o caminho que eu vou pensando. Sabe? Exatamente. Só vai ter 2, 3 eleições que nós vamos pagar muito caro.
mas até que o brasileiro... Se for só mais 2, eu fecho contigo agora, tá? Pois é. É a promoção, hein? Algumas, não, vai ter algumas. Nós vamos apanhar um pouquinho. O problema é esse, é que a gente não tem mais tempo. É que a gente já está atrasado pra caramba, entende? Não tem a gente está muito atrasado. A nossa maioridade já passou. Gente, o Rio Grande do Sul se dividiu mais uma vez nessa semana para discutir quem é culpado por quê. Vendemos, colocamos ao sufrágio a decisão dos nossos gaúchos pela privatização ou não, pela possibilidade de venda, né? Não é nem a decisão de privatizar ou não, é a possibilidade de venda essas 3 estatais gaúchas. E aí a briga se deu lá dentro da Assembleia a partir de uma medida, me parece também um pouco equivocada, talvez até esquizofrênica de certa forma, do governo do Estado. Queria ouvir vocês, eu ouvi de tudo. Eu ouvi profundas críticas ao nosso deputado Lucas Redecker, não tenho procuração para defender ele aqui, mas quero depois poder conversar com vocês sobre isso também. Mas primeiro, o que importa aqui é a opinião de vocês. Evandro Kalfa-Schmidt. Bom, eu sou favorável à privatização, eu sou favorável à redução do tamanho do Estado, sem dúvida, e sou favorável também que exista a privatização, mas com uma preocupação de não se permitir os monopólios. Isso tem que sempre se lembrar, porque a gente sempre fala para privatização, mas acho que a gente deveria sempre falar privatização sem monopólios, né? Senão a gente acaba indo para uma etapa e não resolve o problema. Para ti não importa como, então tinha que ter sido resolvido isso e levado a decisão em seguida. Já está há muito tempo isso é um problema secular, né? O tamanho do Estado é um problema secular, não tem mais, vamos colocar um debate público, isso não tem que ser... Mas aí eu te pergunto, por que o governo não fez diferente isso? Ele chegou aos 3 anos e 6 meses para dizer, bom, gente, vamos conversar sobre isso agora. Mas eles já tinham falado, ele teve deputado dele na Assembleia. Ele já tinha declarado a posição que era de redução do tamanho do Estado quando queria extinguir a fundação, aquela do zoológico, várias fundações. Que vai ser extinta. Várias fundações. Então o governo já tinha deixado claro que precisava privatizar ou vender algumas estatais ou fechar as estatais que geravam prejuízo ao Estado. Tu sabe por que em 2015, em 2016 nós não tivemos essa discussão pública? Porque poderia ter ido a pleito naquele momento, né? Exatamente. Tu sabes por quê? Não. Porque o partido dele, o PMDB, sempre PMDB, mesmo que retorne agora a MDB, porque o MDB é aquele anterior lá, que fez um belo trabalho para o nosso Brasil. Eu estou falando que sempre PMDB... Sim, não da Arena, tu está falando da Arena, aquele MDB Arena, né? Aquele MDB versus Arena. Isso. Sim. Este PMDB não quis, porque ia afetar o resultado das eleições, Evandro. Então, neste momento, agora pode. Agora é oportunismo eleitoral ou não é? Eu não sei, Giovanni Zambelli. Tu acha que também deveria, independente de qualquer coisa, vamos discutir isso agora? Eu acho que sim, eu acho que já está mais que na hora. Passa por cima de leis que estão postas. E aí vem o que eu estava falando para o Tobias antes aqui, que às vezes fica complicado eu botar a minha posição pessoal, falar a verdade, não falar. Só que a minha posição é: empresário cuida de empresa, político tem que cuidar do cidadão. Político tem que cuidar do Estado e o empresário tem que cuidar da empresa. Eu sou totalmente a favor da privatização, de uma maneira que o Estado se beneficie com isso, de uma maneira onde há uma contrapartida. Então eu vi algumas dessa empresa de gás, o gás, né? Isso. O que a contrapartida são 600 policiais nas ruas ou 500 médicos, né? Eu acho que essa conta aí está errada, porque pelo que eu entendo de médico até tem um salário razoável, não tão bom quanto policial, ou 1.100 professores, e daí outra constatação que o professor está ganhando muito pouco. Eu acho que sim, tem que privatizar, mas com uma contrapartida. Então, a empresa que ganhar o direito da exploração dá essa contrapartida da contratação desses policiais, ou dos professores, ou dos médicos. Mas ela já não vai pagar o imposto? Vai pagar o imposto, mas é só para não polemizar demais. Porque já vai pagar o imposto, é claro que vai gerar esses empregos, né? A Fugasa, inclusive, é uma companhia que não é deficitária, né? Não. O deputado Lucas Redecker, então ministro, então secretário estadual,
disse foi que ela daria mais dinheiro ainda ao Rio Grande do Sul se ela não fosse uma estatal. Hoje ela paga ou 500 médicos, ou 1.100 professores, ou 600 policiais. Hoje, ela sendo privatizada, nós conseguimos praticamente em torno de 50% a mais. Então, eu defendo a privatização. Isso é uma coisa pessoal, particular. Agora, eu acho que a pergunta do Rodrigo, ela vai além do que a gente imagina, do que deve ser feito, a nossa opinião pessoal, se a privatização ela é favorável ou não. Eu acho, não sei se eu estou correto, Rodrigo, mas tu colocaste... Eu acho que hoje ela seria aprovada no Rio Grande do Sul, pelo menos a da CE seria. Como resultado, sim, mas eu acho que o que está por trás dessa tua pergunta e o que está por trás de toda essa discussão é a legitimidade popular das decisões políticas do Estado. Eu morro de medo que esse governo possa venda e gasta tudo antes do próximo governador assumir. Esse é o problema. Honestamente. E acho que a decisão dessas pessoas... Porque, gente, alguma dúvida que Lucas Redecker, o Eduardo Leite, vai colocar isso a pleito na sequência? O PSDB fez a maior parte das privatizações desse país e faria exatamente igual, porque não muda o discurso ao seu bel prazer eleitoreiro. Essa crítica não se pode fazer ao PSDB. Não se pode fazer essa crítica. E as empresas que foram privatizadas... Mas é óbvio, como é que vai deixar para o governador, mais um governo pífio no nosso país, né, desse estado, tomar essa decisão e gastar essa grana antes do tempo? Com base em, Tobias, tu que tem um vasto conhecimento nessa área, com base nas empresas que já foram privatizadas, nós podemos dizer que é uma boa ou não privatizar? Primeira coisa que eu penso em privatização, Vale do Rio Doce. Poderia ter sido vendido por 20 vezes mais o valor que foi. Poderia ter sido um valor muito superior. Mas tudo bem, não foi. Ótimo. Mas teve um retorno? Mas qual foi o retorno? Alguém lembra lá em Minas Gerais o que aconteceu? Vai falar de Mariana. Um dos maiores desastres do mundo ambientais. E aí, por quê? Privatização, bom, poderia ter acontecido durante um governo, não sei. Mas eu sei que aconteceu durante uma privatização. Segunda coisa que me vem com relação à privatização, telefonias e antiga CRT. Ótimo, maravilhoso, não é? Hoje a gente tem um aparelho celular na mão, a gente leva, não precisa esperar 10 anos uma linha telefônica. Exato. Então, assim, eu não sou absolutamente contra uma privatização, mas eu sou a favor de uma privatização racional. Olha, hoje, por exemplo, está sendo leiloado mais uma parte do pré-sal. O pré-sal que disseram que não existia durante o antigo governo. Não existia pré-sal. Hoje está sendo leiloado para as principais petrolíferas internacionais. E saindo esses recursos que pertenciam à educação, que pertenciam à saúde, que pertenciam à segurança. Hoje a nossa segurança está indexada para os próximos 20 anos. Eu gosto demais. E não é com base em cima do dólar, desculpa, Rodrigo, não é com base na cotação do dólar como é o petróleo. É com base no nosso PIB, que é determinado pelo governo que esconde uma inflação cada vez maior. Eu gosto demais da ideia das sessões, né? Das sessões de direito. Uma exploração como a gente vai viver com a Fraport aqui no aeroporto de Salgado Filho. Vão trabalhar, esses alemão, por 20 ou 25 anos. Por aí. Vão trabalhar, vão duplicar o nosso aeroporto, vão levar ele a um patamar de um aeroporto estrangeiro, aeroporto alemão, como é a Fraport. E daqui a 25 anos, se eles pagarem, renovam, trabalham mais 25 anos. Daí que entra os jurídicos, né? Tem que fazer muito bem os contratos, né? Vide a questão dos pedágios, né? Mas que também não é uma coisa ruim, né? Ele é muito alto, o pedágio pro gaúcho é alto demais. Sim, comparando com Santa Catarina. Tu paga um e pouco e a estrada é um tapete. Sim. A gente vai lembrar que o pedágio, né, da nossa cidade aqui, Campo Bom, o pedágio popular, que é do governo do estado. Exatamente. Mas que até pouco tempo atrás, antes da renovação da concessão, que tinha um valor enorme, certo, baixou mais da metade daquele valor. Olha os pedágios ali da praia também, era o mesmo caso. Na renovação a gente conseguiu reduzir exatamente pela metade. Houve essa inversão. Então, de certa forma, a gente não pode reclamar da Freeway, é uma estrada muito boa. Né? Já aconteceu comigo particularmente 2 vezes
um acidente, fui atendido prontamente, 40 minutos estava lá, o reboque levou meu carro, deixou na porta da oficina, então foi ótimo. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Karina? Olha, eu realmente, assim, eu estou ouvindo, estou aprendendo, porque eu realmente não tenho uma opinião formada sobre isso. Se eu sou a favor... Mas, desculpa, só gostaria de voltar eu tô realmente, assim, eu estou pensando muito ultimamente, assim, ó, independente dessa questão, mas também ligada a ela, que não se pode esperar tudo, mas eu acho que tudo tem que ser... No Brasil, a gente tem que pensar em parcerias público-privadas, sabe? E é uma coisa que eu vejo cada vez mais que tem que ser assim. Porque a coisa pública é engessada, né? Está muito engessada. A lei engessa também, né? A burocracia no Brasil é uma coisa muito séria. E eu vejo que a gente só vai avançar quando a gente pensar coletivamente e agir individualmente. Quer dizer, a gente ter uma ação realmente na sociedade, todos nós temos aqui, mas todas as pessoas ainda que estão por vir para ter uma ação na sociedade, para que a gente possa realmente fazer o Brasil andar de outra forma, entende? É isso que eu estou falando. Assim. Eu tive a oportunidade, Karina, de gravar um programa que estreia no próximo domingo, às 21 horas. Chama Vale em Pauta, Prefeitos em Ação. Ontem, pela manhã, gravei eu com os prefeitos Luciano Orsi, de Campo Bom, Corinha Molin, de Sapiranga, o prefeito Ivete Grade, de Estância Velha, o prefeito William Vinck, de Lindolfo Collor, e a prefeita Tânia Terezinha da Silva, de Dois Irmãos. Nós 6 fizemos um programa que eu acho que começa a mostrar para a nossa cidade, para a nossa região, sobretudo, com todos os prefeitos, com o tempo, vários prefeitos da Associação de Municípios do Vale dos Sinos estarão presentes, alternando a cada 15 dias a sua presença, sempre com a presença da prefeita Tânia, que hoje, neste momento, é a presidente da associação. A gente vai ver gente ali mais do que bem intencionada, gente que está trabalhando de verdade, com vontade de fazer as coisas acontecer. E quando a gente olha a fundo o que esta associação está fazendo, a gente entra exatamente o que está falando. Agindo e pensando individualmente e coletivamente. Sim. Eles estão juntos discutindo cercamento eletrônico, soluções para a saúde, conseguindo voltar, fazer com que o governo estadual voltasse atrás na decisão agora da abertura da delegacia de Porto Alegre, dos flagrantes. Imagina uma cidade do tamanho de Novo Hamburgo, que é São Leopoldo, ter que vir aqui para fazer a sua ocorrência. E soma-se a elas, Capela de Santana, Portão, né? Estância Velha. Vou combinar uma coisa, né? Tudo é Novo Hamburgo. Gente, agora o Rodrigo está de parabéns pelo essa fato de... Essa turma conseguiu reverter isso aí. Está de parabéns pelo fato de trazer isso para a população. Uma visão incrível, Rodrigo. Parabéns para ti também. Para trazer isso para a população e para os nossos telespectadores terem noção do outro lado da política, porque também estar em cima, sentado naquela cadeira, não é fácil. A prefeita Tânia fala disso. Né? Então, eu tenho certeza, porque eu trabalho também com direito público e eu conheço os agentes públicos, eu vejo o anseio que eles passam em querer com as boas intenções, mas também vejo muito mal intencionados. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de trabalhar nos dois lados. E o Rodrigão, mudei muita coisa na minha cabeça. Ele está sendo muito feliz nisso aí, em trazer essa possibilidade para as pessoas terem acesso a esse conhecimento, porque realmente é legítimo. Mas falando de legitimidade, eu queria só voltar num tema que tu colocasse, que é fundamental. O governo do estado está querendo entrar na justiça, para que os gaúchos não votem e não deem a sua opinião com relação às privatizações. Esse é o ponto. Explica. O que está acontecendo? A Assembleia Legislativa aprovou a possibilidade e a necessidade, não possibilidade, do sufrágio, do voto, da consulta popular, para que houvesse aquelas privatizações. O governo agora, como uma resposta disso, vai ao judiciário para tentar fazer com que a população não dê a sua opinião com relação a isso. Por quê? Porque existe uma lei que determina que até um período X 6 meses antes das eleições, né, um período X das eleições, não se possa fazer outra consulta popular, né, por questões de custos, de erário, enfim, várias coisas que inclusive são interessantes, mas por esse motivo, se aproveitando de uma brecha, eles não querem. Ou seja, eles vão fazer uma reprimenda ao próximo governo que vem aí.
que fatalmente não será o governador Sartori, que tem um índice de rejeição altíssimo. Mas é candidato. E vai possivelmente ser entrevistado no Conexão Política. Muito bem, vamos aguardar. Estou ouvindo falar sobre isso. Tentando. Canísio Eidelwein, na audiência e mandando abraços. Grande abraço, Canísio. Bom demais te ter conosco aqui. Saudades do Canísio. O Canísio estava Falávamos hoje nas redes sociais. Agora há pouco dele. Será que você está aprontando aí? Triplex. Tá no Triplex. Canísio, seu fanfarrão, hein? No meio da semana, Canísio. Triplex, essa hora deve estar... Doutor Tobias Falcão, vamos encaminhar nós finalmente aí. O Alex já começa a se movimentar e se agitar atrás das Ele fica câmeras aqui, tá? Ele começa... Pedro lá no ponto eletrônico dele, cobrando... Dançar Macarena, né? Tá ali, ó. Né? Teu ponto final. Eu falei tanto que eu só quero agradecer a audiência e mais uma vez a possibilidade, a oportunidade de estar com vocês aqui essa noite. Muito obrigado. Vamos junto, doutor. Giovanni Zambelli, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Fixo, né? Na realidade, eu quero te agradecer a tu ser essa pessoa empreendedora e de visão, uma visão extraordinária, e desse novo programa que você vai fazer, que vai ser domingo às 9, né? Domingo, tá gravado. Domingo às 9. Programa de 1 hora, gente. Rodrigo, tu tá te tornando um ponto de encontro e de várias fontes do lado gordo aqui, Ele já é, disseminar, ele já é um ponto melhor para nós, porque eu sou aquele cara que eu penso que vai dar certo. Eu penso que está errado, mas que vai dar certo. Eu tento ver a coisa boa que está sendo feita pela nossa cidade. Eu tento... O Rodrigo sabe que disso, nós estamos fazendo, né? Então eu quero te agradecer a isso. Um otimista do bem. Paulo Velasco, belo programa, parabéns a todos. Obrigado pelo carinho da tua audiência, Paulo. Evandro Kaufel Schmitz. Obrigado aos amigos na audiência e obrigado a todos os colegas de bancada. Eu acho que foi um programa bem... Sempre flui muito aqui o nosso programa. Eu gosto muito desse programa. Bom demais te ter com a gente, Evandro. Sempre, hoje e sempre. Obrigado. Karina Moraes, ponto Queria final. só lembrar para vocês que estamos na Semana do Meio Ambiente, então é bem importante a gente falar um detalhezinho que o secretário Udo falou, e eu achei muito interessante. Não é questão de separar o lixo, gente, é questão de não misturar lixo seco com orgânico, não contaminar o lixo, é essa a questão. Então vamos todo mundo colaborar. Tem coleta seletiva aqui no... Tem. Desde 86. Daí com alguns pequenos problemas no meio do caminho, assim. A gente, mas vai se caminhando, separa muito pouco ainda do nosso lixo. Mas a gente tem que separar, sabe por quê? Porque o pessoal da reciclagem lá no transbordo, quem nunca foi na transbordo e triagem da Roselândia, eu aconselho aí. E depois que tu vai lá, tu nunca mais vai colocar um lixo contaminado com orgânico, o resíduo sólido contaminado com orgânico no teu lixo. Queria só fazer um convite também aos telespectadores, semana que vem assistir o programa com Dom Arabi Rodrigues, falando sobre política e sua história política, suas posições, suas ideias, e com o secretário Nasson Luciano. Muito bem. Muito bom. Reiterando o nosso abraço, então, à família Poisson, que perdeu de hoje o seu Carlos Poisson, né, aos 92 anos. E convidando a todos para o Bike Day, no próximo sábado, das 14 às 18 horas, lá no CFC Valderez. Vai ter pista kids, food trucks, música e, claro, um belo passeio ciclístico. Essa pista kids, um espaço privilegiado para as nossas crianças brincarem desde cedo, terem uma orientação muito cuidadosa com o trânsito. Educação, cultura, é tudo para a gente, né, gente? Um oferecimento de Universidade Fevale, conhecimento para inovar o mundo, Sebratel Global com internet gaúcha como você e Locfer Fechaduras, a gente fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá!